A Milene Estevam é mediadora de conflitos judiciais e extrajudiciais, certificada em práticas colaborativas do IBPC e APC, colaboradora da Comissão de Mediação da OAB da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, mentora de comunicação assertiva, líderes e mulheres de mais 40 e palestrante. Pós-graduada em Psicologia Positiva, Bem-Estar e Felicidade, de 2022 a 2023. Possui MBA em Gestão Empresarial e há mais de 20 anos de experiência corporativa, inclusive com outras culturas e idiomas. A mudança começa com cada um de nós, e Milene iniciou esse processo numa busca pessoal. Se especializou e hoje leva essa abordagem para te ajudar a melhorar a comunicação intrapessoal, e então, com a sua família, amigos, clientes e liderados. Seja bem-vinda, Milene. Olá, Isis. Boa noite a todas e a todos. Eu sempre coloco que o convite não é só para as mulheres, é para os homens também, para participar dessas palestras, porque os homens também lidam com a gente, e é importante para a gente aprender a lidar com a nossa alteração hormonal, TPM, a alteração hormonal que nos acomete quando a mulher está grávida, e também quando ela chega nessa fase 40 mais, que aí tem muita alteração hormonal. E foi exatamente esse ponto que me tocou. Inclusive, o último livro que eu acabei comprando, que eu peguei, que eu não ia comprar, eu abri o livro e dei de cara com a página que falava como lidar com a infertilidade. Eu fechei o livro e falei, vou comprar. E eu vou abrir colocando exatamente um trecho que fala aqui. Reconheça suas emoções. Descobrir que você é infértil é uma crise e você deve aceitá-la como tal. A negação, a frustração, a acusação e a culpa podem fazer parte da mistura. Ao reconhecer suas emoções, você dá o primeiro passo para trabalhar através delas. Fale livremente como você se sente. Comece um diário. Isso pode ser terapêutico e o equiparar para monitorar o progresso. Esse trabalho que eu faço, ele começou com uma busca para mim mesma, para eu me autoacolher quando eu soube que eu estava infértil, que eu já não tinha mais os óvulos, né? Quando eu recebi o diagnóstico de falência ovariana. E naquela época eu não tinha ninguém em volta de mim que pudesse me acolher, porque minha mãe, minha irmã, minhas amigas, ninguém tinha vivido isso. Eu não tinha ainda a rede de apoio que eu tenho hoje através das minhas amigas, que são mediadoras, através da rede de apoio que eu construí com a comunicação não violenta, a própria terapia. Na verdade, a única pessoa que eu tinha para conversar era a minha psicóloga, que também passava pelo mesmo processo de tentar engravidar. Então, foi muito doloroso. A pessoa que mais me deu apoio foi meu marido, que na época era meu noivo. E eu lembro que eu até comentei com ele, eu falei assim, e aí, você vai aceitar se casar? Né? Ainda dava tempo de não seguir adiante. Mas aí a gente depois descobriu que o casal é infértil. Ele também tem uma questão que não facilitava o processo. Então a gente viu que realmente está nas mãos de Deus, se for da vontade dele, vai acontecer. E eu falei, vamos focar então na gente. A gente vai focar no nosso trabalho, claro, e vamos focar na gente. E esse é um trabalho que eu faço diário, né, de autoacolhimento, de identificar as minhas emoções, nomear, porque a gente não foi ensinado a dar nome ao que a gente está sentindo, acolher, externalizar o que eu estou sentindo, porque quando você nomeia, você encurta aquele processo, né? Porque antes de nomear a nossa emoção, a gente fica confusa, a gente fica irritada,
a gente acaba agredindo as pessoas mais próximas. E se você é líder, pode acontecer de passar isso para o seu liderado. Então, você acaba contaminando as outras pessoas por uma questão que você está passando e não está sabendo lidar. Então, quando eu vi o painel de saúde da mulher, eu falei assim, vou trazer esse tema de uma forma bem específica, né? E é importante que os homens saibam que a gente está suscetível a passar por isso, não é só TPM, a gente passa por essas alterações também na gravidez. A minha ginecologista, inclusive, falou comigo, por favor, cuida das minhas grávidas. Eu falei assim, ai meu Deus, como é que eu vou cuidar de uma grávida sem ter podido engravidar? Como é que eu vou fazer isso? E aí, enfim, quando eu entro nesse processo, na hora eu nem me lembro, eu estou cuidando de todas elas e estou cuidando de mim, né? E o ponto para mim principal é quando você chega nessa fase, que é a fase que eu estou, após os 40, com toda a alteração hormonal, e tendo que identificar as nossas emoções e nomear e lidar com a alteração do corpo. E é tudo muito novo. Quem está passando por essa fase sabe o que eu estou dizendo. Quem não está passando vai conseguir perceber quando estiver nesse momento. São muitas questões novas que a gente aprende diariamente em como lidar. E a gente passou 40 anos da nossa vida sendo uma pessoa, por exemplo, acostumada com o fluxo menstrual, acostumada a ter a TPM naquele período, e aí você, quando chega... Eu uso o marco dos 40 porque é o marco que a medicina diz, tá? Mas eu tive o diagnóstico antes. Então, considerando que você vai começar a ter esses sintomas e a sua médica te acompanhando vai te dizer que você está no climatério com 40 anos, porque se você chega na menopausa com 50, você teve o climatério com 40. Então, esse é um outro bate-papo que eu faço com as minhas mentoradas. Como saber, né? É todo um novo processo, porque o corpo começa a reagir diferente, os hormônios, por causa da alteração hormonal, que pode ser uma queda ou pode ser uma elevação, você vai ter outros tipos de respostas, você vai ter outros tipos de reações, você pode sim ter rompantes, você pode sim, de repente, ter uma reação agressiva, e isso não era do seu habitual. Então, e tudo isso eu fui percebendo, não somente em mim, mas também estudando, né? Então, uma vez me perguntaram, mas e comentaram comigo, mas eu prefiro recorrer a um especialista. Eu falei, gente, eu não sou uma ginecologista, não sou psicóloga, mas de tanto estudar, eu me considero especialista nesse assunto. Pelo menos no que se trata do que acontece comigo. Eu não posso falar do que acontece com cada uma de vocês, mas eu posso e me disponibilizo a ajudar cada uma a conseguir se olhar. Então, é esse o meu trabalho. Eu não vou dar um diagnóstico, mas eu vou te ajudar a olhar todas as possibilidades que podem ser do que está acontecendo contigo. E que é como a gente faz na mediação, né? Eu, como mediadora, eu faço isso. Quais são as possibilidades que a gente tem? Qual que, de repente, pode ser a melhor escolha? Só que, nesse caso, não é a melhor escolha. Aqui é mesmo. E aí os especialistas, cada um na sua profissão, vão ajudar. Eu vou te ajudar na comunicação com você mesma e, consequentemente, na comunicação com as pessoas com quem você se relaciona. A sua ginecologista vai te ajudar a conhecer o teu corpo. A sua nutricionista vai te ajudar na sua alimentação. A psicóloga vai fazer um trabalho mais aprofundado do que o que eu faço. Se for necessário, a psiquiatra vai entrar no processo. E a gente não pode ter um tabu com relação a isso. A psiquiatria está aí justamente para nos ajudar. E cada um na sua especialidade dentro da sua área de atuação. Essa é uma grande rede de apoio.
Ah, mas e a minha amiga? Sim, se ela não for nenhuma dessas especialistas, ela vai poder te dar um ombro, ou de repente ela vai ser só aquela pessoa que vai te acompanhar no exame. Ah, mas e o meu marido que não sabe, não entende de nada desse assunto? De repente ele é aquela pessoa que vai te dar o carinho que você precisa, que vai te dar a companhia que você precisa dentro de casa, ou que vai te levar para o lazer que você gosta. Cada um é importante dentro da sua especialidade e dentro do que ela pode oferecer. E aí eu pergunto para vocês aqui no Zoom, para vocês aí no YouTube. Coloca para mim a idade que você tem hoje e a primeira emoção que você identifica quando você está alterada. Pode ser felicidade também, tá? Pode ser tipo, eu me identifico muito feliz quando eu estou no pico da felicidade. Quando a gente fala de emoção, não precisa ser só, eu fico irritada. Eu me identifico quando eu estou irritada, ou eu me identifico quando eu estou estressada. Pode ser uma emoção que a gente considera positiva, que foi o que a Débora disse. Não existe sentimento bom e ruim. Não existe. Eu considero que bom e ruim é o que a gente faz com ele para a gente. Que aí é a nossa escolha. Enquanto eu estou falando, vocês podem colocar aí, e aí as moderadoras vão me ajudar a ver o que o pessoal está falando. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você coloca que você se percebe quando você está irritada, eu vou pedir para você se olhar e tentar identificar em qual momento normalmente você fica irritada. Ah, Milene, eu fico irritada quando eu estou com fome. Eu fico irritada se passar minha hora de dormir, ou se eu não dormir bem à noite. Tudo isso eu já percebi que me causa irritação. Eu coloquei que eu percebo quando eu estou muito feliz. É algo que chama a minha atenção, que parece que eu estou flutuando. E aí eu pergunto, você que colocou quando você está muito feliz, quais são as situações que você observa que te deixam muito feliz, que te deixam flutuando, que a tua endorfina chega lá no topo? E aí você vai começar a identificar que momentos são esses. E, de repente, buscar ter mais desses momentos. E com relação à sua irritação, não é que você vai ficar comendo o dia inteiro, não é isso. É apenas cuidar, por exemplo, para se alimentar nos horários que você está mais habituada. Se é importante para você ter tantas horas de sono, é importante sim. Então, faça a higiene do sono, que inclusive é uma orientação que eu sigo, né? De cumprir as minhas horas de sono, cuidado de dormir sempre no mesmo horário. E eu estudando, eu percebi que isso é muito importante e é primordial para eu lidar com os sintomas de climatério e tentar adiar a chegada para a menopausa. Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui. Uma pessoa colocou aqui, 47 anos, me identifico quando estou transbordando amor, alegria e gratidão. E aí você pode olhar agora um pouquinho mais e identificar que momentos que te favorecem para sentir tudo isso, para que você possa ter mais desses momentos. Uma outra escreveu aqui, 51 anos, identifico quando quero dormir, quando recebo minhas cobranças. Só faltou colocar qual é o sentimento que você identifica. Como é que está lá no YouTube? No YouTube não temos nenhuma resposta ainda, e aqui no Zoom temos outra resposta, que é 52 anos, e eu fico feliz. Quando eu perguntei para o meu afilhado, que na época ele estava com 4 anos, perguntei para ele um dia, buscando ele da escola, como é que você está se sentindo? Aí o irmão mais velho, que na época estava com 8, falou assim, que é isso, Dinda? E aí o caçula respondeu, eu estou muito feliz.
Aí o caçula foi explicar para o mais velho como é que ele estava se sentindo. Então, quando eu falo que a gente não foi educado a nomear o que a gente sente, é porque os nossos pais, os nossos educadores também não aprenderam. A criança, ela é pura. Ela sabe nomear. Ou ela sabe se expressar. E aí a gente adulto, né, nós adultos que vamos ajudá-los a dar o nome para esse sentimento. E isso ajuda a gente na nossa comunicação. Então, quando ele expressou como ele estava feliz, ele começou a falar várias coisas dentro da felicidade dele. Exatamente como o exercício que eu trouxe aqui para vocês. Para que vocês possam se proporcionar mais esses momentos que te deixam no auge, com muita felicidade, com a energia lá em cima, e para vocês também cuidarem cada uma de si dos momentos em que você percebe que você pode ficar para baixo. Para que a gente Chegou não mais uma resposta do YouTube, cair. posso compartilhar, Milene? Claro. Eu me sinto ansiosa quando eu me percebo agitada e desconectada. Veio do YouTube esta resposta. Maravilha. Isis, eu sei que o nosso tempo aqui está terminando. Eu vou disponibilizar um e-book que eu fiz especialmente para a gente aqui. Então, para o nosso grupo, eu vou colocar lá no WhatsApp. E para o pessoal que está me assistindo, que de repente vai assistir a gravação, podem me chamar no meu Instagram, que é o @eu_milene_estevam. Vou até colocar aqui de novo. Estou sem óculos. Eu, Milene Estevam. Eu acho que eu coloquei certo. Que às vezes o YouTube bloqueia, não deixa colocar. Podem me chamar no direct lá do Instagram, que aí eu envio o PDF para vocês. Tá bom?